A paz do Senhor aos amigos e irmãos, mais uma vez no desafio da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos a partir das 8 horas nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, a qual eu pertenço, congrego, aonde nós ministramos a Escola Bíblica Dominical e estudando a Palavra de Deus minuciosamente, conhecendo Deus por meio da sua Palavra, e crescendo na graça e no conhecimento. E você é um convidado especial para aprender também e conhecer Deus melhor na sua vida por meio da Escola Bíblica Dominical. E o tema hoje foi a teologia de Elifas. E dentro desse tema, a pergunta: só os pecadores sofrem? Então, o entendimento dessa palavra de hoje, desse tema de hoje, é que nós vemos aqui um dos amigos de Jó acusando, afrontando a Deus. Ali, a afronta de Deus que Elifas fez foi em acusar Jó que ele estaria em pecado, por isso estava em profundo sofrimento, por isso Jó tinha perdido toda a sua família, por isso Jó tinha perdido todos os seus bens, a sua saúde, e por isso Jó estava ali sendo abandonado e desprezado pela sua própria esposa. Por todos esse sofrimento, então esse amigo de Jó o acusou de pecado. Mas a pergunta é: só os pecadores sofrem? Pecadores por quê? Porque Jó, na qualidade de homem, ele era um pecador, porém ele não estava em pecado, ele não estava praticando pecado algum. Jó era um homem íntegro, fiel ao Senhor Jesus Cristo. Tanto e enquanto a sua família estava ali, em festas, entre famílias, né, que a Bíblia relata que os filhos dele viviam em famílias, sempre em festa, Jó dobrava os seus joelhos e orava pelos seus filhos. Mas assim mesmo, Deus permitiu que ele perdesse seus 10 filhos de uma vez só, para que a fé de Jó então fosse provada. Logo, nós verificamos que Jó sofreu todas as afrontas do inimigo, porém o inimigo não tocou na sua vida, porque a permissão de Deus foi que a vida de Jó fosse poupada. Porém, as demais coisas Satanás poderia tocar. Mas mesmo assim, há quem pergunte: e os filhos e a família de Jó, que morreram tudo de uma vez, Deus os salvou? Eu creio, né, na minha opinião, que sim, porque se Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dos filhos de Jó, portanto ele se responsabilizou de dar um lugar exclusivo para os filhos de Jó. Porque na época de Jó era diferente, Deus agia diferente. Hoje, Deus age pela graça. Naquela época era instantaneamente. Se Deus porventura permitisse Satanás tocar em Jó, por exemplo, na vida de Jó, Deus se responsabilizaria pela alma de Jó. Portanto, nós cremos que os filhos de Jó tiveram as suas almas salvas, sim, porque Jó orava. E assim como Deus tinha um compromisso com Deus, assim como Deus orava e honrava a Deus, Deus também, com certeza, honrou as orações de Jó pelos seus filhos. Deus jamais iria deixar seus filhos se perderem, uma vez que Jó era fiel a ele. E assim somos nós. Deus tem compromisso com todos aqueles que têm compromisso com Deus. A mesma promessa nós temos hoje. Se você crê na palavra de Deus, será salvo você e a tua casa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Ele prometeu que vai salvar a tua família, mesmo eles estando em festa, mesmo eles estando em glutonaria, mesmo eles estando em pecado, não estando reto aos caminhos do Senhor, nem que seja no último momento, no último sopro de vida, o Senhor o salvarás. Agora, o bom seria que todos viessem por amor
e não pela dor, que hoje, na nossa vida atual, é assim que acontece, é assim que Deus trabalha. Quem não vem por amor, virá pela dor. Porque o Senhor tem compromisso com a alma. Ele não tem compromisso com a forma de levar alguém, mas ele tem compromisso com a alma. Então, as nossas orações não são em vão. A nossa pregação não é em vão. O nosso ensinamento não é em vão. Porque a semente do Senhor será plantada e ela será colhida pelas mãos do Senhor. Então, nós cremos que nós seremos também abençoados, nossa família também será abençoada, a nossa família alcançará a salvação sim, em nome de Cristo Jesus. Então, Jó era justo, mas sofreu. E aí você pode, muitas pessoas hoje em dia quando sofrem, alguém pode apontar para você que você está sofrendo porque você está em pecado. Mas essas acusações, elas não vêm de Deus, elas não vêm da permissão de Deus, elas vêm de Satanás, que o acusa porque ele veio para roubar, destruir, ele veio para matar, ele veio para acusar, para oprimir, para que os seus pensamentos muitas vezes venham dizer, eu estou sofrendo porque eu pequei assim, assado, mas se um dia você se arrependeu, mas se um dia você jogou, se lançou aos pés do Senhor, Ele lhe perdoou todo o seu passado. E nenhum acusador tem direito de lhe acusar. Aquele que se santifica todos os dias, aquele que se entrega a vida para o Senhor, esse vai continuar sendo uma pessoa justa. Então, Deus, ele pode vingar, mas ele vai vingar de quem? Dos ímpios. E quem são os ímpios? Aqueles que rejeitam a palavra do Senhor Jesus Cristo, aqueles que se rebelam contra a sua palavra e aqueles quando blasfemam contra o Espírito Santo. Esses o Senhor é o grande vingador. Mas os filhos do Senhor Jesus Cristo, para Deus, Ele é um Pai amoroso e um Pai de misericórdia. Então, nós precisamos se chegar e conhecer o grande Deus, porque nós temos o poder de decisão nas nossas mãos, nós temos o poder de escolha. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe amigo de Deus, ou você escolhe Satanás. Tem dois caminhos, céu e inferno. Tem dois grandes poderosos, Deus e o diabo. Só que o maior de todos é Deus, porque ele nunca perdeu uma batalha, ele tem a chave do céu, da morte, do inferno. E ele pode resgatar, sim, muitos. Da porta do inferno ele pode resgatar. Deus de que a pessoa se entregue a Jesus Cristo. Deus de que ela se alinhe diante de Deus e se arrependa dos seus pecados. Então a palavra de Deus, contudo, lá em João 9, a causa de nós vemos aqui que os pecados, quando ali em João 9, que houve aquela cura daquele cego de nascença, o próprio Jesus disse que não havia pecado nem no cego e não havia pecado nos seus pais. Mas o milagre precisava acontecer para que todos pudessem ver que Deus, ele tem o poder e tem o controle de tudo. E ele é um Deus de cura, ele é um Deus que pode. E nós, porém, nós não éramos merecedores da graça do Senhor. Mas o Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, nos deu essa oportunidade de não sofrer as consequências do nosso pecado, ora praticados a partir daquele momento, porque a ordem do Senhor, vá e não peques mais, ou seja, teus pecados estão perdoados. Agora, a partir de agora, você não vai mais praticar os mesmos pecados. A partir de agora, se você mentia, não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você matava, você não mata mais. Enfim, tudo aquilo que você praticava que abominava os olhos de Deus, agora o Senhor o perdoou e jogou no mar do esquecimento. E a partir de agora você é uma nova criatura. Então ninguém aqui tem direito de acusar ninguém porque está sofrendo por causa de pecados, não. Nem todos o sofrimento é consequência de pecado. Tem sofrimentos que é permissão de Deus para provar a sua fé. Ou afinal, quem você é? Que tipo de crente em Jesus Cristo você é?
É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos aprovados diante dele no meio das aflições, porque Deus, ele disse que aqui nós vamos ter aflições. Deus não prometeu um mundo só de paz ou só de flores. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, nós temos que prosseguir, nós temos que marchar, nós temos que estar diante de Deus, sim, porque aqueles que não tiver na presença do Senhor sofrerá as consequências. E aí nós falamos de consequências de pecado. Sim, também tem sofrimentos por consequências de pecado, mas para quem? Para aqueles que já conhecem a palavra do Senhor, para aqueles que um dia já confessaram diante de Deus que Ele era o Senhor da sua vida, para aqueles que dobraram seus joelhos, para aqueles que foram batizados nas águas e se rebelaram contra Deus. Ou seja, apostataram da fé. Esses vão sofrer, e daí nós podemos dizer que foi consequências dos seus pecados, porque ele pecou conscientemente. Porque essa pessoa sabia que não podia pecar e pecou. Ela sabia que não podia roubar mais e ela roubou. Ela sabia que não podia matar mais e ela matou. Então essa pessoa sim sofrerá as consequências dos seus pecados, porque ela praticou sabendo, conhecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que ainda nunca confessaram e confessam os seus pecados, Deus, ele é perdoador, ele é libertador, ele é salvador de almas, e ele veio para os que estavam perdidos, mas que procuraram ele, mas que correram aos pés dele, e ele o abraçou com amor e abraçou para o salvar da perdição. Então, nem todo sofrimento é consequências, mas há consequências de pecados daqueles que pecam conscientemente. Mesmo havendo a lei da semeadura, ou seja, se você só semeou maldade contra as pessoas, um dia tu colherás, porque a palavra do Senhor também traz essa parte da semeadura. Mas aquele que deixou de semear as ervas daninhas no meio do seu povo, a partir daquele momento, ele também vai ser uma pessoa agraciada pelo poder e pela mão forte do Senhor Jesus Cristo. Tudo aqui é uma questão de arrependimento, de deixar de fazer aquilo que é errado e começar a fazer as coisas certas, porque é isso que Deus se agrada da pessoa. Deus, ele não se vinga dos seus filhos, porque ele ajuda, ele perdoa. Se o homem cair, ele levanta, mas o homem precisa estar com seu coração aquebrantado para receber a ajuda de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem ciúmes daqueles que um dia confessaram Jesus Cristo como seu Salvador e hoje estão fora. O Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo se aborrece e o Espírito Santo se afasta. Então é quando as consequências virão, porque o Espírito Santo se afastou de tais pessoas que deixaram os caminhos do Senhor e voltaram para o mundo, voltaram para a lama, voltaram para a lamaçal do pecado. Esses poderão sim sofrer as consequências. Ninguém tem o direito de lembrar, nós já falamos, ninguém tem o direito de lembrar do que eu pratiquei no passado, do que você praticou no passado. A partir de agora, o que importa é que você está na presença do Senhor, firme na rocha que é Jesus Cristo. E não vai olhar para a direita e não vai olhar nem para a esquerda. Você vai olhar para frente, para o céu, aonde é o foco, que é Jesus Cristo, porque o nosso socorro, a nossa salvação, ela vem do céu. E quando Jesus voltar, que ele já está chegando, ele vai levar uma igreja preparada, que ele está guardando um lugar das mansões celestiais para nós morarmos eternamente nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Estamos aqui nessa terra sim, a serviço do Senhor Jesus. A nossa missão é pregar o Evangelho, é adorar ao Senhor. Deus nos criou para a sua adoração e nos incumbiu desta grande missão que é o ide e pregai o Evangelho a toda criatura.
Precisamos estar firme, precisamos ser igual Jó, íntegro, não abrir mão, não apostatar da fé, mesmo nas dificuldades, mesmo nas aflições, nós estarmos firmes aos pés do Senhor Jesus Cristo. Teremos aflições, sim, independentemente de sermos justos, porque ser justo não significa que nós não somos pecadores, porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, somos pecadores. Porque aquele que diz que não tem pecado, que não é pecador, é mentiroso. Na época de Jó, era notório que ele era um homem próspero e íntegro. E foi notório a passagem dele, a história dele, porque o próprio Deus defendeu ele e o próprio diabo questionou com Deus sobre a vida dele. E hoje nós estamos pela graça. Hoje nós só precisamos confessar os nossos pecados a Deus. A nossa oportunidade hoje é diretamente com Deus. Nós temos oportunidade de ser perdoado apenas em nos ajoelharmos diante do Senhor e pedir perdão e a partir dali nos consertarmos os nossos maus caminhos, nos convertermos pela graça. Deus nos ajuda, Ele perdoa, Ele não nos dá nada daquilo que nós não podemos suportar. O Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos salva. Deus não deu para Jó aquilo que ele não poderia suportar. Tudo que Jó passou, Deus sabia que era possível ele aguentar, era possível ele aguentar firme. Deus conhecia a fidelidade de Jó. Seja fiel ao Senhor, vale a pena. As ofertas do mundo, os deleites dessa vida, tudo isso levará a pessoa a enfraquecer a fé, a apostatar da fé, a se perder e um dia ter que prestar conta a Deus, e ao prestar conta ao Senhor ali julgar no grande juízo, o Senhor dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Mas o nosso Senhor ainda está de braços abertos para nos salvar, para nos perdoar, para jogar todos os nossos pecados no mar do esquecimento e não lembrar mais. E as consequências não virão. Por quê? Porque Ele já nos perdoou. Agora, precisamos ficar atentos e alertos, os que já fizeram a sua confissão ao Senhor. E se porventura saírem dos caminhos do Senhor, aqueles que estão fora dos caminhos, ai desses. Esses, a palavra do Senhor diz que Ele virá com justiça sobre a vida daqueles que apostatarem da fé e não se arrependerem. Então, a palavra nossa é hoje: vamos ser fiéis ao Senhor, porque vale a pena. A nossa vida é passageira, somos forasteiros aqui, porque a nossa casa será nas mansões celestiais, aonde todos os fiéis, todos os justos, todos aqueles que estão lutando, que estão guerreando, eles vão subir, nós vamos subir, porque nós estamos sempre querendo melhorar, sempre nos justificando. E quem justifica nossos pecados aqui na terra é Deus, é o Espírito Santo. Por isso somos justos, por isso somos santos. Ser santos não significa ser perfeito, mas nós santificamos todos os dias para que nós possamos ganhar a coroa da vida naquele grande dia, que muito breve irá acontecer. Amém?